Olá pessoal, vamos pintar esse lindo passarinho azul? Eu estou usando tintas acrílicas, mas você poderá usar as tintas que você preferir. Pinte sobre qualquer superfície. Não precisa ser exatamente em uma tela. Pode ser madeira, vidro, MDF, plástico, o que você quiser. Só precisa preparar a superfície antes da pintura. Sou Filó Camargo, artista plástica, professora de artes plásticas e artesanato. Clique em curtir, compartilhe e comente. Quem ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. Boa aula! Copie o risco diretamente da tela do computador com um papel transparente ou simplesmente desenhe. Já adiantei o fundo pintando com branco de titânio, amarelo de cádmio, terra de siena queimada e um pouquinho de sombra queimada. Vamos pintar o peito do passarinho com branco de titânio e depois matizar com laranja de cádmio, amarelo de cádmio e também novamente o branco. Use o pincel número 4. Para o restante do corpo, use azul cobalto e branco para iluminar. Use também o pincel número 4 nas partes menores e nas partes maiores use o pincel número 8, todos chatos macios ou sintéticos.
Depois que pintar a primeira camada, pinte novamente, fazendo marcas como penas, usando azul cobalto e branco. Também use o pincel 4 ou 8. Pinte o bico e o comecinho da cauda com um tom de azul mais claro, colocando o branco apenas com a pitadinha de azul cobalto. Use o pincel número 4. Agora reforce luz e sombra. Agora vamos matizar o peito do passarinho, usando amarelo de cádmio, laranja de cádmio, branco e o pincel número 4. Inicie com a cor laranja e vá acrescentando amarelo de cádmio.
Use pincel de filetes para acertar alguns detalhes e também para fazer algumas peninhas brancas na barriga do passarinho. Misture sombra queimada e azul cobalto e faça também o olho. Misture verde PCE com sombra queimada e faça os galhos. Ilumine com amarelo de cádmio e branco. Use o pincel número 4 e filete 0.
Agora vamos fazer as folhas com verde Messier e verde inglês número 5. Use o pincel número 8. Dê pinceladas, apertando e puxando. Apenas isso, em várias direções. Use o pincel de filete número 0 para ligar algumas folhas aos galhos. Vamos pintar agora os pés, usando sombra queimada, amarelo de cádmio e branco. Use o pincel de filete 0. Reforce mais um pouco o brilho com a tinta branca e pincel de filete 0. Escureça um pouquinho o contorno do olho com azul cobalto. Reforce um pouco a sombra debaixo da asa com laranja de cádmio e amarelo de cádmio para esfumaçar e tirar as divisas entre uma cor e outra.
E está pronto o nosso passarinho azul. Espero que tenham gostado e não esqueçam de curtir. Até nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!